Bom, então nesse caso, é muito comum calcular o vetor gradiente em certos pontos indicados. É mais interessante, na hora de fazer as aplicações, trabalhar com o vetor gradiente em algum ponto desejado. Esse ponto ele tem que ser um ponto do domínio daquela função. Isso significa que a quantidade de variáveis, a quantidade de valores que eu vou ter aqui tem que ser igual à quantidade de variáveis da minha função. Então, o que a gente vai fazer? A ideia agora é, em vez de calcular um gradiente cheio de letras, a gente vai calcular o gradiente numérico, por um certo ponto específico. Então, para isso, eu tenho que conhecer esse ponto. Eu vou chamar de ponto P x0, y0. Por exemplo, sei lá, o ponto P 2, 3, onde x0 vale 2, y0 vale 3, e eu vou pegar essas informações de x e y e eu vou substituir dentro das derivadas parciais. Então, eu vou calcular a derivada parcial de x usando o 2 e o 3, vou achar um certo número, que eu vou chamar de a, vou calcular a derivada parcial de y nesse mesmo ponto 2 e 3, vou achar um outro número que eu vou chamar de b. E eu vou pegar esses valores a e b e eu vou utilizar para formar um vetor gradiente numérico. Certo? Então, isso é muito comum. Isso a gente faz bastante. Por exemplo, aqui, olha. Letra A. A função f de xy, eu quero calcular o vetor gradiente dessa função no ponto 2, 3. O que vai acontecer aqui? Primeiro, eu calculo a derivada de x, que vai ser quanto aqui? Vai lá. O 3 desce multiplicando, vai dar 6x ao quadrado. Repete o y ao cubo. Derivada de x é 1 mais y ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu vou trocar todo mundo que é x por 2, todo mundo que é y por 3, na minha derivada parcial. E eu vou ficar com 6 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao cubo, mais 3 ao quadrado, certo? Então, eu vou trocar aqui, ó, o x por 2 e os y por 3. E eu vou fazer a conta. Isso aqui vai dar 6 vezes 4 vezes 27. 4 vezes 27 é igual a... É só dobrar o 27 duas vezes. Vai dar 54, 108. Multiplicar por 6. Dobra e triplica. Então, 108 vezes 3. 324. Dobrando, 648. Isso aqui vai dar 648 mais 9. Que vai ser igual a 657. Esse valor que eu estou me referindo é o tal do A que eu vou usar para montar o vetor gradiente. Então, eu vou pegar a derivada com relação a y, que agora é o y que desce. Vai dar 3 vezes 2, 6. Repete x ao cubo e cai 1 do y. E aqui, na hora que eu vou derivar, é o 2 que vai para frente, vai dar 2xy. E eu vou trocar aqui cada x por 2, cada y por 3. Então, eu vou ficar com 6 vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Isso aqui vai dar 6 vezes 8 vezes 9. 8 vezes 9 é 72. Multiplicando por 2, 144. Multiplicando por 3, eu vou ter o que aqui? Vai dar 72. Melhor por 3 primeiro. 72 vezes 3 vai dar 210, 216. Dobrando 216, 432. Então, eu vou ter 432 mais 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter aqui 444. E eu vou conseguir o valor
de B, tá? Com isso, eu consigo montar o meu vetor gradiente da função f nesse ponto P que foi indicado. Esse vetor que eu estou calculando, ele só vale para esse ponto que foi dado. Então, eu vou ter que isso vai ser 657i mais 444j. Então, essa é a minha resposta final. Esse é o meu vetor gradiente que eu estava procurando, certo? Aqui, na letra B, eu vou calcular o vetor gradiente para 3 variáveis, x, y, z. Não tem problema. Então, eu vou calcular a derivada do x, do y, do z para esse mesmo ponto que foi dado aqui, tá? Utilizando, nesse caso, o x como sendo 6, o y como sendo menos 1 e o z como sendo 2. Tá? Então, eu vou calcular aqui, vamos lá. Derivada de g com relação a x, derivada de x aqui vai dar 4x, vai dar 4. Repete y² sobre z. Substituindo, eu vou ficar com 4 vezes menos 1 ao quadrado sobre 2. Como menos 1 ao quadrado vai dar 1, 4 sobre 2 vai dar 2. Essa é a minha primeira derivada parcial. Agora eu vou calcular a derivada com relação a y. Tá, o y está em cima, ele vai descer multiplicando. 2 vezes 4 vai dar 8xy sobre z. Substituindo os pontos, eu vou ter esse 8 multiplicado pelo x, que é 6, multiplicado pelo y, que é menos 1, e dividido pelo z, que é 2. Tá? Como esse menos 1 não está elevado a nada, o resultado vai ficar negativo, e eu vou ter 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. E a última derivada é a derivada de g com relação a z. Como o z está embaixo, eu vou trocar o sinal, isso aqui vai dar menos. E o z está elevado a 1, esse 1 multiplicando em cima não muda nada. Eu vou ficar com 4xy² sobre z ao quadrado, porque vai ter que aumentar o grau. E aí sim eu vou substituir mais uma vez aqui. Eu vou ficar com menos 4 vezes 6 vezes menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que vai ser 4, tá? O que vai acontecer? O 4 vai cortar com 4, menos 1 ao quadrado é 1, então esse sinal de menos sobra junto com o 6. Com isso, eu encontrei os 3 valores que eu preciso. O primeiro, o segundo e o terceiro. E eu vou poder montar, finalmente, o meu vetor gradiente, que é da função g, que vai ser igual a quanto para mim? 2 que multiplica i, menos 24 que multiplica j, menos 6 que multiplica k. Como eu falei para vocês, é só ir seguindo a ordem alfabética, I, J, K, L e assim sucessivamente, sempre usando a notação vetorial para indicar que é uma expressão vetorial.